Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, editado a Edivaldo Pereira Franco. Hoje, ainda na segunda parte do capítulo 17, denominado Sublime Ação, que a gente vem tratando aí da caridade. Vamos dar início, né? Na árvore da existência humana, podemos considerar a fé como a flor exuberante de onde se origina o fruto nutriente da caridade. Toda frutescência é antecedida pelo enflorescimento. Então, numa analogia muito simbólica, Joana vai dizer que a caridade ela seria fruto da fé. Então, é como se a fé fosse a flor que viesse então dar origem nesses frutos da caridade. E é uma passagem muito conhecida ali de Mateus, que fala: pelos vossos frutos vos conhecereis. Então é um pouco isso, né? Quem mantém a fé viva, acesa dentro de si, por certo, tem sempre como frutos de ações, né, caridosas. Então a caridade vem dessa antecedente aí que seria a fé. A seiva dessa árvore, no entanto, procede do Pai Criador, que lhe dá origem e lhe preserva a continuidade, sustentando-a de acordo com a qualidade da produção. O evangelho, inclusive, ele é muito profícuo nesses exemplos de árvore e também da videira, né? Com frequência é falado que na verdade, ali, que a videira ela tem uns enxertos, que seriam os ramos enxertados em um tronco principal, né? E a partir dessa seiva desse tronco principal é que essa estacazinha pode dar, então, flores e frutos. E olha que simbologia bonita de comentar que essa base, essa seiva da árvore, essa base seria o quê? É aquilo que procede do Pai. Então, é interessante perceber que Emmanuel tem uma mensagem que fala em tudo, que em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive, aonde a gente está, com quem a gente está, tudo está dentro de Deus. E é verdade, porque esse tronco criador seria então essa seiva da vida, essa seiva divina que alimenta a tudo e a todos, né? E nós seríamos essa estacazinha enxertada que recebe essa seiva da vida que é divina, se a gente sabe se conectar com ela. Então tudo procede de Deus, tudo procede de Deus, tudo está em Deus, tudo contém Deus. E é interessante perceber que muitas vezes na nossa rebeldia, na nossa arrogância, muitas vezes na nossa vaidade, a gente acredita que o que a gente faz é por nossa própria conta, é mérito nosso. E nessa vaidade, nesse orgulho de muitas vezes se considerar assim superior ou como se estivesse mais ligado ao nosso mérito, aos nossos talentos mesmo, do que essa permissão e essa misericórdia divina, a gente vai percebendo que muitas pessoas no mundo, inclusive, se mantêm fazendo trabalhos, mas depois de um tempo isso se arrefece, porque não tem como permanecer muito tempo longe dessa fonte da vida. E é interessante perceber também uma outra figura de linguagem que se diz que a gente pode. Já percebeu quando a gente desliga um ventilador de teto, por exemplo, ou um de piso mesmo? Por um tempo o ventilador ainda roda, mas depois de um tempo para. Se não estiver ligado na tomada, que seria essa seiva divina, que seria essa conexão com esse espiritual, uma hora vai parar. Né? Pode até às vezes demorar, porque, né, continua ali um movimento por um tempo, mas depois não mais. Então é perceber, né? E aí já começa, eu acho que o primeiro questionamento que a gente pode fazer, a gente faz o que faz conectado com essa força divina da vida, porque há várias forças, há forças inclusive inferiores, né? Há forças de ganância, de cobiça, há forças de orgulho, de vaidade, de superioridade, né? Então a gente faz o que faz, e quais forças a gente mobiliza? Fazendo o que faz? Será que a gente está mesmo ligado a essa seiva da vida? Né? Porque constantemente, então, a gente estaria produzindo com entusiasmo, com constância, com perseverança. Né? A caridade manifesta-se de forma natural, sem mesclas de ganho imediato ou remoto, não possuindo qualquer expressão egoística, mantida pelo amor que se distende generoso como dádiva de Deus. Então, pensa, se a gente continua, e é interessante perceber até nos nossos momentos desafiadores, né?
É como se a gente falasse assim: olha, que eu não me perca de mim nem de Deus, mesmo nos meus processos desafiadores. Por quê? A dor pode existir, o sofrimento pode continuar existindo, mas constantemente eu vou ser alimentado por essa seiva da vida, essa seiva divina que quer o meu melhor, que me reabastece com ânimo, com forças para, se não modificar a situação, mas superá-la, ter forças para me refazer, né, para manter as minhas esperanças e me manter ali firmemente nos trabalhos a que eu me comprometi, né? É semelhante a perfume carreado por brisa abençoada e converte-se em alimento para a alma. Olha, todas as vezes que a gente usa essa fé, né, que é essa esperança, que é esse alento que a gente tem, seja em momentos mais desafiadores ou não, né, em momentos mais calmos e tranquilos da nossa jornada, os nossos frutos serão de caridade, que é esse não egoísmo, que é uma ação baseada só no bem, no bem do outro, no bem da vida, né, como um todo, do bem comum da coletividade. Então, que frutos são esses que a gente tem trazido ao mundo? E às vezes a nossa parcela de divino ainda é muito pequena mesmo. Mas que bom que a gente pode observar e adentrar, né, auscultar ali a nossa consciência e falar quais são esses frutos daquilo que tem vindo à tona a partir de mim, né? Então, é semelhante a um perfume que alimenta a alma. Sem a presença da caridade no mundo, as conquistas da inteligência e da cultura não bastariam para arrancar o ser humano do caos de si mesmo. Também bem interessante, porque é verdade, né, que essa inteligência, que essa cultura, imagina o tanto de discernimento que a gente já conquistou. Pode ser ainda pequeno, mas há um tempo atrás era ainda pior, né? O tanto de cultura a partir dos vídeos que a gente vê, dos livros que a gente tem acesso, o quanto isso não transforma a nossa vida, né? O quanto a gente não pode, a partir disso, se transformar, nos conhecer, nos transformar mesmo em seres humanos melhores, mas, né? Essa cultura, essa inteligência estão muito mais no âmbito ali do conhecimento mesmo, e não da vivência. Então, muitas vezes a gente tem muito conhecimento, mas pouquíssima vivência. E a caridade é isso, né? A caridade é esse trabalho, é esse servir, que é esse amor feito visível. Já diria Khalil Gibran, né, falando sobre o trabalho, que a caridade seria esse servir ao mundo, esse se colocar à disposição para o mundo, para o bem comum, né? Isso seria caridade. E por que que ela é fruto da fé? Que a gente precisa acreditar, a gente precisa entender que tem um sentido de vida, a gente precisa compreender que tem algo muito maior a nós e que a gente participa de algo muito maior e muito mais grandioso do que a nossa própria existência pequenina. E ao entrar nesse fluxo, a gente realmente se reabastece. Tem uma música espírita que fala: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que sabem ser generosas. E é isso, ela fala desse perfume que fica, e é verdade. Nessas mãos, né, generosas, dessa caridade que não está preocupado em ser visível ao mundo, o quanto a gente não vai perfumando a vida e a nós mesmos, né? Então, a caridade é isso, que é esse servir ao mundo e que então nos coloca mais disponíveis mesmo. E, como se diz, pelas vossas obras, pelos vossos frutos vos conhecereis, né? A caridade vela silenciosa e enriquecedora pelas vidas, apresentando-se quando tudo aparentemente se apresenta sem esperança, numa terrível conspiração contra a dignidade e alegria. Então, traz esse alento, né? Nessa desesperança que muitas vezes a gente vivencia, seja individual, seja coletivamente. E é bonito, inclusive, perceber isso, se preencher, porque, gente, todos os dias há pessoas invisíveis ao mundo praticando a caridade, boas ações, né? Com boas intenções. E há perfis, inclusive, em redes sociais que mostram essas atitudes mais generosas, mais caridosas, e o quanto isso não nos dá alento, né? Em dias difíceis,
O quanto, principalmente nos dias difíceis, nos dias normais também, porque nos reabastece, mas nos dias difíceis, quanto isso nos dá esperança de que o mundo pode ser sim diferente, de que a gente tem que sim dar a nossa contribuição, mesmo que às vezes pareça tão pequena, mesmo que às vezes pareça irrelevante ou insignificante, a gente vai vendo que essa força pequenina daqui a pouco contamina num sentido positivo as pessoas, né? As faz ali criar novas esperanças, reabastecer o ânimo e se preparar ali para formas melhores de ver, de enxergar a vida e de contribuir com o todo. Ela ergue o tombado e caminha sustentando o trôpego. Nunca se cansa nem exige nada. Inclusive, ali na parte de Coríntios, né, de Paulo, quando fala sobre o amor que tudo suporta, também tem a versão de que seria esse amor mais profundo, que seria essa caridade também. Então, amor e caridade também se mesclam, e é verdade, né? Se mesclam aí tal, quase como sinônimos. Então, para algumas versões de Bíblia, fala sobre o amor, aquela parte de Coríntios, né? E a outra caridade. Que é isso, né? O que que é caridade? É o trabalho, é o amor feito visível, não é? Não estão bem coincidentes? Não são quase a mesma coisa, né? É jovial e gentil, não se jaquitando nem impondo em momento algum, mantendo-se em clima de harmonia, harmoniosa convivência com os fatores gerados pelo bem. Enquanto viceje no mundo, pode-se ter certeza de que o Pai generoso continua amparando os seus filhos. É verdade, olha, que a gente saiba que se a gente estiver contribuindo para o todo, em serviços que transcendem não só os nossos interesses individuais e muitas vezes egoístas, pode ter certeza de que a gente está recebendo a colaboração divina e que ela não é pequena. A gente frequentemente fala daquela parte dos pãezinhos que Jesus pergunta que tendes, né? E eram muito poucos pãezinhos que os discípulos tinham ali, e aquela multidão pode ser então alimentada. Como é dizer de uma forma muito simbólica também, de que para nós, no nosso caso concreto, também é assim, a gente precisa da nossa parcela, a gente precisa da nossa contribuição, então Deus está sempre ali, não só reanimando as nossas forças, como contribuindo de forma concreta mesmo nos trabalhos que muitas vezes a gente acha que somos nós que realizamos, né? Que tem ali o nosso nome, mas por trás há tanta misericórdia, há muito mais essa parcela divina do que a nossa própria, seja em forma de inspiração, seja inclusive de trabalho mesmo, mais concreto, né? E é inclusive assim que a gente vê essas grandes obras, né, assim, de caridade que se mantêm ao longo das décadas, às vezes com algumas dificuldades mais significativas, mas se mantendo no tempo. Porque isso desse amor feito visível, dessa caridade, desse não olhar a quem e de contribuir com todo, gente, é um fluxo muito bonito da vida, que de repente os recursos chegam, você nem sabe bem de onde. Muitas das histórias do Chico são sobre isso, né? Em dias que não havia ali nada e de repente chegava uma doação que não sabia do problema, que não sabia da dificuldade e cobria ali exatamente o que se precisava. A perceber que a gente está no fluxo, né? Quando a gente contribui com algo mais, algo além de nós mesmos, a vida está ali conspirando a nosso favor e Deus está também ali nos encontrando mais facilmente, né? O Pai generoso continua amparando os seus filhos. Conforme sucede com os demais, as demais denominadas virtudes, medra espontaneamente, depois instala-se no ser, acompanhando durante todo o processo evolutivo. É interessante a gente perceber que as virtudes elas não nascem prontas, nascem de um primeiro momento da gente perceber que não as tem, da gente desejar profundamente, né, dessa vontade de se mobilizar para transformar isso dentro de nós e para então treinar, né? Claro, alguns já vêm, e aí por conta também do processo da reencarnação, alguns já vêm com isso um pouco mais desenvolvido, mas isso é uma construção que não vai terminar nessa vida, mas que é papel nosso desenvolvê-la nessa vida para chegar numa próxima ainda melhor, né?
Apesar disso, para que se possa estabelecer como parte integrante da existência, como hábito superior de conduta, torna-se necessário exercitá-la, iniciando o ministério com pequenos gestos de bondade, de afabilidade, de compaixão e de misericórdia para com o próximo, até esculpir-se como essencial à existência. Então, você vê esses grandes seres caridosos e misericordiosos, pensa que nasceu pronto? Não, isso é fruto desses pequenos atos de bondade, de misericórdia, de piedade para com o próximo, de compaixão, de ser afável, né? De ser doce para com o outro, de ser atencioso. E às vezes não precisa muito, né? Hoje eu estava no semáforo, esperando o semáforo abrir, e veio um senhor pedindo por comida, pedindo dinheiro. E aí eu tinha umas moedinhas uma quantia muito pequena, e eu me desculpei. Falei que de uma próxima vez talvez eu tivesse mais. E ele falou: eu não precisaria nem do dinheiro. Você sabe que tem gente que me ignora, que fecha o vidro, que nem me olha. Eu agradeço só o fato de você me olhar. Já sou agradecido, não é nem pelo dinheiro. O dinheiro também vai ser muito útil. E, gente, olha isso, né? De que muitas vezes é um gesto de olhar para o outro. E não é só para quem está em situação de rua, né? Que eu acho que é algo mais visível mesmo, que em geral as pessoas passam desapercebidas ou com certo medo, com certo receio, né? Ou com uma certa pressa da vida mesmo. Mas para quem está pertinho da gente, né? Esse ato de não só escutar, mas ver. Quem é esse ser humano que está do meu lado, né? Quem é esse ser que divide comigo os dias? Quem é esse ser no meu trabalho também, que constantemente divide as demandas comigo, mas muitas vezes eu sei muito pouco, eu não sei nada, e muitas vezes não tenho interesse, né? A gente vai vendo assim diferença crescente, e como a caridade é essa que é doce, que se compromete e que também busca olhar, busca ver as pessoas na sua essência, né? Tem como objetivo não apenas o ser humano, mas abrange todas as expressões vivas que existem, bem como a natureza em si mesma, as quais infunde ânimo e oferece apoio. Quem é que não precisa de ânimo e de apoio? Né? Nos nossos dias difíceis, nas nossas madrugadas em claro, né? Os nossos ombros amigos, nessas palavras, ou só nessa escuta mesmo, quanto não nos fortaleceram, quanto não nos deram ânimo. Né? Dizer, a gente viu isso muito na lição anterior, a caridade ela não é só material, não, também é. Mas há muitas outras formas de caridade, inclusive às vezes mais difíceis, né? Em relação, porém, ao próximo, tem finalidade precípua, porque, exaltada por Jesus na sua incomparável parábola do bom samaritano, quando tudo era diverso ao caído e não praticado pelo estrangeiro, que se torna o anjo dotado de amor e de bondade, que o arranca do abandono, atende-o e resguarda-o de todo e qualquer perigo, com esforço e sacrifício pessoal, sem pensar em si mesmo, embora sabendo-se detestado. Então, tem essa parte do bom samaritano, né, que outros tantos que seriam ali mais ligados a Deus, teoricamente, não puderam ajudar, não, né, não ajudaram ali naquele momento. E aí vem esse estrangeiro, muitas vezes colocado pelas outras tribos como alguém de menor valor, é quem então se propõe a ajudar esse rapaz, esse samaritano, né? Esse caído, aliás, né? E aí esse samaritano vai então ajudá-lo, né? A mostrar também que essa caridade muitas vezes vem de onde a gente menos imagina. E o quanto ela é importante, né? Umas semanas atrás, em um trabalho voluntário, a gente percebeu um rapaz caído e parecia às vezes que ele estava bêbado ou qualquer coisa que fosse, né? E muitas vezes a maior parte das pessoas passariam. E aí um casal de amigos, o abordou, viu que ele estava com a fala muito ruim e percebeu que não era só questão de bebida, não. Então chamou a ambulância, que demorou pra caramba, e, gente, ele tinha tido um AVC, né? Então, eu fiquei pensando assim, né? Quantas pessoas passaram por ali? Quantos síndicos, quantos porteiros, quanta gente passou por aquele lugar, que não era um lugar que tinha pouca gente. E como ninguém percebeu, como ninguém viu, como ninguém se importou, daí era algo sério mesmo, que muitas vezes a gente olha e fala, ah, tá só bêbado, né? Era uma sábado de manhã,
né? Então, festou demais ontem à noite, aí tá assim, vamos deixar quieto. Aí não. E aí, ele inclusive tinha feito recentemente uma cirurgia na cabeça, então também tinha sequelas disso. Tava com a fala muito comprometida, a gente tentava conversar com ele falava muito pouco, a gente não conseguia nem saber o nome dele direito. Depois se descobriu que a família nem morava aqui em Brasília. Então, a perceber, olha só como a gente pode ser instrumento, sim, sabe? Como a gente pode olhar para o lado e, de fato, salvar vidas, que foi o caso, né, desse rapaz. E fiquei pensando, o quanto de sequelas poderiam ter sido ainda piores, né? Se naquele momento ele não tivesse sido encontrado, né? E o quanto muitas vezes a gente tem que sair dessa acomodação para olhar o outro, para ver as necessidades do outro, nesse mundo que nos convida com frequência a, deixa eu fazer o meu primeiro, o meu melhor, né? E aí a gente muitas vezes esquece de olhar para o lado, né? Caridade jamais se detém privilegiando uns em detrimento de outros, elegendo aqueles que compartilham da mesma greia ou do mesmo grupo, antes alcançando os opositores, os adversários, aos quais trata com dignidade, sem diferença alguma em relação ao partido a que pertencem, aos interesses que cultivam e às crenças que professam. Então, a caridade é essa que não importa se é da mesma religião, não importa se é do mesmo partido político, não importa se é da mesma classe social, ajudo porque é outro ser humano, né? E inclusive os meus inimigos, que para a gente às vezes ainda é tão difícil, né? Mas é interessante também perceber que quando a gente se propõe com verdade, com generosidade, a ajudar alguém que muitas vezes nos olha atravessado, não gosta muito de nós, o quanto também essa relação vai se aprimorando ao longo do tempo, vai melhorando, vai suavizando, né? A dizer que é esse mesmo nosso papel por aqui, né? Ajudar a todos indistintamente. A sublime ação da caridade altera o comportamento do beneficiado, tornando-se-lhe companheiro afável e permanecendo como vitalidade do amor que sempre nutre. Foi isso que a gente acabou de dizer, né? Às vezes a gente ganha um amigo, às vezes era um adversário, ou muitas vezes era alguém que não ia tanto com a nossa cara. Mas em vendo a nossa generosidade, a nossa disposição em ajudar, né? A nossa disposição em ser alguém digno, né? Que ajuda sem pretensões, parece que aquela relação melhora. E mesmo quando não é um adversário, né? O quanto a gente não ganha de amigos, o quanto a gente não ganha de amigos, inclusive espirituais, por ajudar muitas vezes alguém na rua, né? Que tem sempre os seus tutelados, né? A gente vê muito isso nos livros espíritas de pessoas encarnadas que foram ajudadas e que ganharam a gratidão de seres que estavam há tanto tempo esperando por ajudar aqui do outro lado, né? Do outro lado, alguém muito amado, né? As ações de benevolência e de solidariedade revelam o nível de progresso moral do indivíduo e de um povo, avançando para a elevada expressão da caridade conforme Jesus a pregou e a viveu em todos os momentos, antes e depois da sua morte. E é isso, né? Ele vai crescendo em caridade, em amor, né? Que a gente fala que são coisas muito semelhantes. Quanto mais o nível mesmo, quanto maior o grau evolutivo, mais ele contribui para a vida. E contribui de uma forma voluntária, sem imposição, sem achar que tem que ser assim porque é bonzinho, porque assim vai ganhar o reino de Deus. Não, mas é porque é uma expressão de entender que ao receber tanto da vida, a vida ser tão generosa, né, quer contribuir, quer dar também, né, de si, sobretudo. Então, quanto mais caridosa uma pessoa, né, maior sinal ali desse nível evolutivo e de um povo também, né? Então é isso. Eu espero que a lição tenha sido útil. Espero que a gente possa pensar sobre a caridade, pensar nessa caridade oculta que muitas vezes a gente passa pela vida e não a vê, nessas oportunidades que a vida nos concede de nos reabastecer, porque esses atos caridosos são isso, né? Aquela música que a gente falou lá atrás é isso. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que sabem ser generosas e caridosas. Então, quando a gente dá de nós mesmos para o outro, né, esse perfume que a gente dá ao outro permanece conosco, esse perfume também fica conosco, né? Então é isso. Uma boa semana para todos e até semana que vem, se Deus nos permitir. Até logo, gente.